Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Shelly é de Brasília. Ela é psicopedagoga e também trabalha com gestão acadêmica. Em 2023, ela precisou passar por uma cirurgia. Foi tudo bem na cirurgia, mas no dia seguinte, ao ir ao banheiro, ela sentiu uma quentura, como ela mesma diz. Sentiu o corpo inteiro formigar e desmaiou. Teve uma EQM, mas não é só isso. Tem mais, tem muito mais. Vamos conhecer a história dela? Como temos feito, dividimos essa entrevista em duas partes, sendo que na primeira parte ela nos conta a sua EQM e na segunda parte nos conta as outras experiências e também responde as nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Bom dia, Shelly. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte, aliás, as suas experiências de quase morte e muitas outras experiências que eu considero muito importantes. Peço, por favor, que você nos diga o que você faz, de onde você está falando e não nos poupe de nenhum detalhe, porque esses detalhes são tão importantes que você nem imagina. Muito obrigado. Desde já, a palavra está com você. Bom dia, né? Sou Shelly Frazão, eu falo daqui do Distrito Federal. Eu sou psicopedagoga, tenho outras formações, atuo numa área de gestão acadêmica, Instituto de Pós-Graduação, nesse momento, mas estou em formação para migrar para psicologia, né, efetivamente. Bom, para dar um contexto daquilo que eu quero trazer e compartilhar com vocês, eu preciso só fazer um adendo antes de entrar de fato naquilo que é de interesse, né, que são as experiências de quase vida ou de quase morte, ou como você queira chamar. Desde muito nova, desde muito pequena, na verdade, sempre me acompanhou uma voz que me é muito conhecida, que me é muito afim e que, de alguma forma, é da minha confiança. Cabe ressaltar aqui que eu não tenho o vislumbre de como né, a forma, o visual dessa voz, mas é uma voz que para mim faz muito sentido ouvir e obedecer esses comandos, porque ela está comigo desde sempre. Então, na minha primeira infância, a primeira experiência que eu recordo com essa voz foi quando, num episódio em que eu estava, né, com a minha família e tinha um primo que morava conosco nessa época e ele era negro, de pele retinta, e eu tive uma atitude com ele extremamente preconceituosa. Eu era criança à época, não entendia muito bem essas questões raciais, né? E eu lembro que no episódio eu tive uma fala muito preconceituosa e uma atitude muito preconceituosa com ele. E imediatamente essa voz me corrigiu. E me corrigiu a tal ponto que eu fiquei constrangida e eu precisei chamar esse primo e, chorando em lágrimas, pedir perdão por tudo aquilo que eu tinha feito. Então, desde aquela época, né, pode ser que ela tenha me dado outros comandos ou outras orientações antes, mas que eu me recordo foi ali entre os 5 e 6 anos, né? É interessante também eu falar que ainda nessa época da primeira infância, essa mesma voz, ela me trouxe uma informação. E uma informação que eu acho que é relevante trazer aqui, porque era de algo que iria acontecer aqui, fisicamente. E eu lembro que numa madrugada eu estava sentada na minha cama, conversando com alguém que me visitou, e esse alguém começou a me trazer informações de algumas coisas e falando a respeito de um irmão por parte de pai. Esse irmão morou aqui conosco em Brasília durante um período da vida dele e em um outro período eles foram embora, eram um casal, um irmão e uma irmã, eles foram embora para Manaus. E quando eles retornaram, poucos meses depois, eu tive essa voz que me deu algumas informações, me falou a respeito de muitas coisas, mas o que é importante aqui ressaltar é que essa voz me deu a informação, olha, amanhã
após o horário do almoço ou por volta do almoço, você vai receber uma ligação para falar a respeito do Almizinho. Almizinho era o nome do meu irmão. E eu lembro que eu continuei aquela conversa e dormi. E, de fato, essa informação se concretizou. Aquela época, né, eu sou de uma época em que telefone não era um objeto que era, né, comum nas casas, era muito caro, tinha um custo alto, e a gente tinha o costume de, quem tinha telefone fixo, né, para quem não é da época, a gente tinha telefone fixo, e era comum os vizinhos compartilharem o número telefônico para a gente receber esses recados. E essa vizinha recebeu esse recado, chamou minha mãe e tudo, e a notícia era, o meu irmão havia falecido, ele passou por um acidente automobilístico, teve traumatismo craniano e não resistiu à cirurgia. E foi exatamente a informação que eu recebi, de que eu receberia uma notícia a respeito do meu irmão Almizinho, mas que eu não me preocupasse porque ele estava bem. Bom, pontuando isso, essa voz desde então desde a minha infância, ela tem me acompanhado e me dado orientações. Eu acho que é importante aqui só falar que eu não aciono essa voz quando eu quero, não é assim que funciona. Ela fala comigo quando ela quer e me dá orientações, conselhos, me diz coisas que eu preciso fazer ou decisões que seria melhor eu tomar. Ela me sugestiona algumas coisas e às vezes que eu me revoltei e falei, não vou fazer, eu literalmente quebrei a cara. Então, quando o gato está escaldado, ele tem medo de água fria, né? Eu prefiro não me atrever a não ouvir e não me atentar a essas orientações. E em 2023, para ser mais específica, eu tive uma situação, né? Uma emergência médica que foi proporcionada por uma laqueadura que eu fiz que não era convencional. Então, eu vinha desde 2021 fazendo acompanhamentos ginecológicos, acompanhando minha saúde de mais perto e tudo, e eu não estava bem de saúde. Então, eu vinha há tempos tendo quadros de anemia, de infecções recorrentes, e quando foi no meio do ano de 2022, quando eu fiz todos os meus exames deram todos alterados. E o médico que me atendeu, o ginecologista que me atendeu, ele me informou que eu precisava urgentemente fazer ali uma reposição, porque eu estava com ferritina baixa, ferro sérico baixo, precisei fazer ali um tratamento com noripuru na veia, mas culminou que eu entrei em um período hemorrágico. E mesmo fazendo esse tratamento com noripuru e tudo, aquilo não era mais adequado, era só paliativo. E obrigatoriamente eu precisava passar por uma cirurgia de esterectomia total. E após fazer todos os exames e, esperar por todo o processo, em 2023, no mês de fevereiro, a minha cirurgia foi agendada. Então eu já estava num período pré-hemorrágico, com risco, né? Então eu precisava operar o quanto antes. Só que fisicamente eu estava um pouco debilitada por conta desse período pré-hemorrágico, as dores que eram intensas e todo esse transtorno advindo dessa situação. Mas o fato de ter que fazer uma cirurgia me trouxe um incômodo. Em que sentido? Era como se eu estivesse sentindo que alguma coisa ia acontecer. Era como se fosse uma sensação. Eu não vou dizer que era medo, não era medo, mas era uma sensação de, meu Deus, eu tô sentindo que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa aí que vai acontecer. Era uma aflição, né? Eu acho que cabe aqui essa palavra. Era uma aflição, mas que era só minha. Eu não conseguia compartilhar isso com ninguém. Eu me sentia aflita, me percebia aflita e com aquela sensação de que, nossa, tá chegando a cirurgia, ai, que situação, aquela insegurança. E a cirurgia foi marcada no dia 28 de fevereiro, e eu faço aniversário no dia 1º de março, então no dia 27 de fevereiro. Quando foi no dia 26, que era num domingo, eu decidi fazer um almoço de família, reunir todo mundo, e a minha família é muito, né, todo mundo muito junto e misturado, e assim, sobrinho, irmão, não sei quem, aquela farra. E aí a gente fez esse almoço aqui,
Só que no meu íntimo, era como se eu quisesse me despedir de todo mundo, porque era como se eu soubesse que algo ia acontecer. Mas eu não falei nada pra ninguém, então eu queria passar tempo com a minha família, eu queria, assim, não dever abraço, não dever beijo, não dever eu te amo, pra ninguém. Eu queria estar ali com eles, naquele momento, e ir para aquela cirurgia, sabendo que se tivesse alguma coisa a mais para acontecer, tava tudo bem, sabe? Dever cumprido, digamos assim. E, ok, aconteceu o almoço, foi muito legal, enfim, fui muito segura para a cirurgia, apesar dessa aflição interna. Internei, a cirurgia aconteceu, foi um sucesso. Ok, tudo bem. O outro dia, após a cirurgia, recebi todas as orientações para começar a deambular, porque você precisa receber alta, porque o ambiente hospitalar é altamente contaminante, não é legal você, né, passar por uma cirurgia e ficar ali. Então, o ideal é que você se recupere na sua casa. E ali recebi as orientações no dia seguinte, 24 horas depois da cirurgia, e eu fui ao banheiro com a ajuda do meu esposo, que estava comigo, e ali conversando com ele sobre trivialidades, coisas da vida. A gente estava ali batendo um papo e tal, não sei o quê, e ele ali me acompanhando, porque eu ainda estava assim, né, um pouco debilitada, recém-operada, mas tudo bem. Terminei de usar o sanitário e tudo, e estava me preparando para voltar para cama hospitalar, enfim, para tomar o café da manhã, etc e tal. E eu comecei a sentir como se fosse uma quentura que vinha dos meus pés e subia para o alto da cabeça. E quando eu comecei a sentir essa quentura, meu corpo começou a formigar, como se tivesse, assim, adormecendo. E ali eu falei para ele, assim, olha, tô passando mal. Eu consegui avisar que estava passando mal e ainda comentei com ele, falei assim, passa água no meu rosto, porque a sensação de quentura era como se estivesse queimando minha pele, alguma coisa nesse sentido. E aí ele olhando pra mim, eu falei assim, eu tô passando mal, eu acho que eu vou desmaiar. Eu só lembro até aí. E eu lembro que eu ouvi muito de longe, minha vista começou a apagar, eu ouvi muito de longe ele chamando por ajuda, né? E assim que eu comecei a ouvir muito de longe, é como se tivesse feito assim, um blackout. A minha visão apagou. No que apagou, foi uma sensação de conforto. Sabe aquela sensação de quando você tá dormindo numa caminha gostosa e quentinha e você pega um cobertor e se embrulha e fica, relaxa? Era essa sensação que eu sentia mesmo naquele breu. Tava tudo escuro. E aquela sensação boa foi começando assim, sabe? Quando abraça você a ponto de você, sabe? Dá aquele suspiro de, ai, que sensação boa. Quando eu senti aquilo, eu já não estava ali. Eu já estava num ambiente onde tinha uma névoa densa. Era como se fosse assim, não tem quando você viaja no lugar que você passa por serra e que tá de manhã bem cedinho e tem aquela névoa que você não enxerga nada? Era como se fosse aquilo, era uma névoa muito densa, onde eu não conseguia enxergar nada, e a sensação boa. Só que à medida que eu ia andando, era como se fosse assim, a névoa ia abrindo na percepção daquilo que eu podia olhar, perto, não longe, perto. E aquela sensação gostosinha de conforto, de aconchego, de acalento. E aí eu me percebi passando a mão em algo. E aí a minha vista olhou para o que eu estava passando a mão e era um jardim. Mas o que me chamou muita atenção é que não era um jardim igual que a gente vê, normal. As folhas, elas eram pretas e reluzentes. Elas tinham uma luminescência que saía delas. Era como se fosse assim, folhas iluminadas, com luz própria. Mas não era só isso. Eu passava a mão e as folhas, elas tinham como se fosse orvalho. Assim, elas estavam úmidas, né? E enquanto eu passava a mão, era como se eu sentisse uma sensação de que a folha falava comigo. Não sei se isso vai fazer sentido, mas a sensação que eu tinha era que aquelas folhagens que eu passava a mão, elas estavam falando comigo. Seja bem-vinda. E eu ali falando com elas. Vocês são lindas. Eu olhava para aquela cor, para aquele formato, para aquela luz que saía daquela folhagem preta,
E para mim era tudo muito incrível, porque era muito bonito e muito diferente daquilo que eu tô acostumada a ver. E eu fiquei encantada com aquilo e curiosa. É importante eu falar que eu sou muito, muito curiosa, muito. Eu tenho uma curiosidade que às vezes eu falo assim, meu Deus, por que você é tão curiosa assim, menina? Mas eu sou muito curiosa. E eu lembro que aquilo me chamou muita atenção e eu fiquei assim muito instigada em querer saber os detalhes e ver os detalhes daquela folhagem. E eu percebi que no meio daquela folhagem preta, que tinha luz própria e que de alguma forma falava comigo, tinham flores, mas eram flores muito diferentes, eram flores cor violeta, e a cor que me veio quando eu olhei para ela e foquei nela era ametista. Era uma cor que se infiltrava entre o roxo, mas era, ao mesmo tempo que parecia ser flor, parecia que era um cristal, era uma cor que tinha brilho, que brilhava e era diferente. E eu olhava para aquilo com tanta alegria, porque era tão bonito, que eu queria ver mais, eu queria saber onde aquilo ia chegar. E esse caminho foi se abrindo e eu fui andando. Na minha percepção, eu estava andando e eu ia chegar em algum lugar, apesar de na frente ter a névoa e eu não conseguia enxergar muito além daquilo que eu andava. E lá de longe, como se tivesse alguém bem atrás, vindo lá atrás, eu comecei a ouvir: volta, Shelly, volta. Só que eu não queria muito ouvir a voz, não. Eu tava meio que ignorando a voz. Eu não queria muito papo com essa voz. Eu queria saber o que tinha ali e descobrir o que mais tinha ali naquele jardim. E eu lembro que a voz começou a ficar mais insistente e mais próxima. E enquanto ela ia ficando mais insistente, mais próxima, eu meio que comecei uma discussão. Ai, me deixa, eu tô vendo aqui, eu quero saber. Aquela discussão assim, não quero falar com você agora, me deixa. E foi ficando mais perto. Na medida que foi ficando mais perto a voz, eu fui começando a tirar o foco daquilo que eu estava olhando e prestar atenção na voz. E a voz falou assim: Shelly, não, volta. Ela foi enfática. Não, volta. Quando eu fui tentar discutir com a voz, nesse momento que ela foi mais enfática e eu parei de prestar atenção naquilo que estava ao meu redor, pluf, blackout. Ficou tudo breu. E aí eu fui sentindo aos poucos uma sensação de desconforto. Não era dor, mas era o desconforto de um corpo doído, um corpo que está incomodando, um corpo que não está meio que encaixado. E aí eu senti que eu voltei. E ali eu comecei a ouvir a enfermeira falando comigo e Shelly, olha pra mim, abre os olhos, Shelly. Só que a hora que eu tomei consciência disso, eu abri o olho muito cansada, era como se tivesse assim, sabe quando parece que você vai fechar uma vasilha, uma vasilha que tem tampa hermética, que você tem que fazer aquele clique para poder, assim, de fato estar fechado. Era como se não tivesse feito o clique, como se não tivesse encaixado. Eu estava meio que desconfortável. E aí eu tive um cansaço extremo, dormi. Depois que eu acordei, eu já estava de fato aqui e agora, né? Conversando com meu marido, falando: você me deu um susto, você apagou de olho aberto, você ficou gélida, sem cor, enfim, ao que parece, e pelo que eles me falaram, a minha pressão caiu muito e eu desmaiei, mas foi um desmaio assim que demorou um pouquinho a mais do que o normal. Tudo bem, aconteceu isso, depois eu fiquei 100%, tive alta, fui para casa, contei isso para algumas pessoas da minha família e bem entusiasmada porque as cores, a sensação, tudo era muito vívido. E eu tinha necessidade de falar: gente, eu vi um jardim assim e tal. E todo mundo: mas flor, assim, a folha preta, mas isso aí é luz. Então, assim, eu fui muito empolgada comentando sobre tudo isso. E assim que eu saí, que eu tive alta, me veio a informação dessa voz de que aquele lugar era o Vale da Sombra e da Morte. E eu, tá, ok. Uma informação que eu, não questionei mais, vida que segue, tudo bem.
eu logo conectei que aquela aflição que eu estava sentindo antes de fato fazer a cirurgia, pode ser isso, que eu ia passar por essa experiência aí nesse jardim diferente e tal. Me contentei com isso. E ok, vida que segue, continuei ali a minha recuperação, que estava indo muito bem, por sinal. Passei pelas consultas, fazendo tudo certinho, bonitinho, como manda, né? O script. E com 24 dias de operada, eu tive uma intercorrência. Eu amanheci, tomei café, como de costume, tomei todas as minhas medicações, já tinha ido para minha consulta de retorno com o médico, tirado os pontos, estava caminhando para uma evolução bacana. Mas nesse dia especificamente, dia 22 de março, a minha cirurgia foi no dia 27 de fevereiro de 2023, no dia 22 de março, quando, após tomar café, eu comecei a ter uma sensação de desconforto. Primeiro eu tive uma disenteria, sem explicação nenhuma, e depois eu comecei a ter uma cólica intestinal, e depois de tomar todas as medicações que eram comuns, né, eu falei assim, eu vou deitar um pouquinho, porque às vezes, né, são gases e tudo, e eu tava com aquele sentimento, não quero incomodar ninguém, porque já tô assim, recém-operada, as pessoas se preocupando comigo, deixa eu, né, vou deitar um pouquinho, vou descansar para tentar, enfim, porque se forem gases, o remédio vai fazer efeito e tudo certo, né. Deitei e fiquei com aquela sensação de desconforto. Como não passou, falei, vou tomar um banho, porque de repente relaxa o corpo e, né, melhora. Enfim, não passou. E aí eu fiquei assim com aquele pesar de, poxa, será que eu vou no hospital? Será que eu não vou? E aí eu lembro que eu tive uma DR com essa voz e falei assim, e aí, será que eu vou no hospital? Será que eu não vou? O que eu faço? Eu não quero incomodar ninguém. E aí eu entrei, tipo assim, naquela conversa, e agora? Será que essa dor que eu tô sentindo, esse desconforto é algo que eu preciso me preocupar? E a voz só me orientou, entre em contato com o médico. E eu entrei em contato com o meu médico, que fez a minha cirurgia, e aí ele me informou que não estava de plantão naquele dia, que eu tomasse as medicações, só que eu falei, eu já tomei todas as medicações. Ele perguntou há quanto tempo, eu informei, e tinha pouquíssimo tempo, eu não poderia tomar novamente, né, porque tinha pouco tempo. E não tinha feito efeito nenhum. E eu falei assim, olha, faz o seguinte, vai para o hospital mais próximo, leva todos os seus documentos, exames, informa no hospital que você acabou de passar por uma cirurgia, você está recém-operada, e vai me dando notícia. Assim que ele me orientou, eu ainda pensei, não, vou esperar um pouquinho mais, porque eu acho que não é para tanto, né? Ir para o hospital e tudo, assim, gerar uma comoção por causa de gases, né? Na minha cabeça eu achava que era isso. E enquanto eu estava nessa expectativa e pensando, peraí, Shelly, vamos respirar, né? Vamos, né? Fazer uma massagem na barriga e tal. A dor aumentou, de tal forma que eu não conseguia mais colocar o pé no chão. E eu lembro que a voz me falou assim, vai para o hospital. Eu já saí do quarto e fui em direção ao meu marido, já chorando, e eu não sou de chorar, pelo menos com dor, eu tenho uma resistência à dor. Para eu chorar, eu tenho que estar com muita dor. E eu já fui chorando aos prantos, pedindo para ele, por favor, me leva para o hospital, eu tô com muita dor. Nós fizemos conforme o médico orientou, no caminho ele foi ligando para o médico, conversando com o médico, e falou, olha, essa dor não é normal, leva para o hospital, vai o mais rápido possível. Chegamos no hospital, eu de fato não consegui andar, e ali, assim que eu passei pelo atendimento, a médica fez um exame de toque no meu abdômen, e eu desmoronei. Era dor que era insuportável. Fui para a medicação, né, e ali na medicação eu comecei a passar muito mal. E ali, naquele momento da medicação, aquela sensação de quentura no corpo veio de novo, dos pés até a cabeça, e o formigamento, eu falei pro meu marido, tô passando mal. Eu apaguei. Não me recordo o que aconteceu, mas quando eu voltei, eu já estava na sala vermelha. A sala vermelha é como se fosse uma pré-UTI, é quando você, enfim, você começa a colapsar e você precisa ter um atendimento emergencial antes de fato ir para uma UTI. Eu fui para a sala vermelha e eu recordo que quando eu acordei naquela sala, a sensação que eu tinha era, por que as pessoas estão tão agitadas? Era como se eu olhasse para tudo aquilo e pensasse, o
que está acontecendo? Tá todo mundo agitado, nervoso. Por quê? Eu tinha uma sensação de estranheza com a forma como as pessoas estavam, como se elas estivessem agoniadas, agitadas, temerosas, mas ao mesmo tempo eu tinha a sensação de que, opa, tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Peraí, onde é que eu tô? O que está acontecendo aqui? Era uma sensação estranha, na verdade. E aí eu lembro que ali naquela sala vermelha, a médica, ela entrou algumas vezes, conversou com meu marido e tudo, e ela falou comigo algumas coisas, e eu não estava entendendo muito bem tudo que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E ali eu lembro que eu apaguei de novo, e quando eu voltei ela já tinha me dado uma orientação. Eu já estava com sonda nasogástrica, porque eu estava vomitando muito, e ela me deu uma orientação que eu precisava fazer uma tomografia com urgência, e que eu precisava tentar segurar o vômito. Fiz essa tomografia, e eu lembro que depois que eu voltei dessa tomografia, ela ficou mais alarmada ainda, como se tivesse assim, eu preciso fazer alguma coisa. E ali eu fui transferida para a UTI. Entre a sala vermelha e a UTI eu apaguei de novo, não sei o que aconteceu, mas muito provavelmente eu perdi ali enfim, os sentidos, a minha pressão caiu. O que eles falam é que eu tive minha pressão caiu muito, e aí eu fui para a UTI, e ali na UTI eu recebi informação de que eu precisava ser transferida para um outro hospital, onde tinha um especialista em toda essa parte, né, gástrica, toda essa parte aqui abdominal, porque eu estava com uma obstrução aguda no intestino e volvo seco. Esse foi o diagnóstico. Enfim, fui transferida para um outro hospital, também da mesma rede, onde tinha esse especialista que já estava com uma equipe médica preparada para me receber e, enfim, tratar de todo o meu caso, o que me pareceu que era muito urgente. E chegando ali naquele hospital, eu fui para a UTI mais grave daquele hospital. A princípio, ninguém podia ficar comigo, e o médico me recebeu e era muita dor. Era dor que eu ficava o tempo todo ali, a voz comigo falando, resiste, não se entrega, respira, vai ficar tudo bem. Era como se fosse ali alguém me acompanhando o tempo inteiro e me falando, me dando comandos de que eu precisava ficar consciente. E tinha horas que eu falava com aquela voz, eu falava assim, mas está doendo muito, eu não sei o que eu faço, eu não estou dando conta. E eu falava assim, respira, calma, respira fundo, fica consciente, não se entrega à dor. E era esse diálogo o tempo inteiro. E ali eu entrei numa quarta para quinta-feira, e fiquei até a sexta-feira, né, naquele conflito, e naquela ânsia, naquela agonia, naquela dor. E quando chegou o horário da visita, as visitas estavam comigo, estava meu marido e uma amiga, muito querida por sinal, ali me acompanhando naquele momento de visita, e o médico entrou, veio passar o prognóstico, o diagnóstico e como que ia transcorrer toda a situação, e ele veio me dar a informação, nos dar, na verdade, a informação de que eu precisaria ir para uma cirurgia, que tudo que era possível, assim, ser realizado de forma menos invasiva, digamos assim, já tinha sido feito, mas que eles não poderiam esperar mais tempo, porque tinha um risco de, por conta do volvo, da obstrução, de ter alguma perfuração no meu intestino, algum tipo de necrose, alguma coisa nesse sentido, e agravar mais ainda meu quadro. Ali ele me passou tudo que poderia ser feito, plano A, B, C, enfim, como que ia transcorrer essa cirurgia. Ficou todo mundo muito, assim, assustado. E eu tava ali, como que eu posso dizer? Eu tava em outro lugar. Eu via todo mundo ali naquela situação. Eu sabia que eles estavam passando informações importantes, eu absorvia a informação, mas ao mesmo tempo eu tava gerenciando outra coisa. Eu tava ali na minha DR com a voz, conversando com ela e tentando entender o que estava acontecendo e como que eu precisava atuar naquela situação. E é engraçado porque a minha percepção é que as pessoas, apesar de estarem muito agitadas, parecia que elas estavam assim, em slow motion, tipo, estava tudo muito lento, tudo muito devagar, né? E ao mesmo tempo muito agitado, muito confuso, e me causava muita estranheza porque eu pensava assim, pra que tudo isso, gente? Calma,
né? Vamos, né, tranquilizar aqui o ambiente e tal. E ao mesmo tempo tinha o meu corpo que estava em sofrimento e que estava clamando para que algo acontecesse, para que aquela dor fosse embora. Enfim, e diante do cenário e daquilo que o médico falou, ele olhou para mim e me passou a informação que eu precisava ir para o centro cirúrgico e tudo, e me perguntou: e aí, Shelly, tá preparada? E eu, ok, vamos lá. Só que eu não tava nem ligando para aquilo, enfim, sei lá, façam o que vocês quiserem, eu tô aqui concentrada em outra coisa. E eu tava ali, a voz falando comigo, olha, só agradece, não se preocupa, só agradece. E eu realmente estava ali conectada em agradecer. Então eu desci para o centro cirúrgico ali agradecendo pelos médicos, agradecendo pela medicina, agradecendo por quem estaria ali no centro cirúrgico, agradecendo pela minha família, agradecendo pelo tempo que eu tinha de vida até então, porque eu não sabia se eu ia sair ou não, mas eu queria agradecer. Era só isso que eu queria. Então eu fui realmente ali pagando todas as minhas dívidas e boletos, né? Eu fui ali agradecendo, pedindo perdão e de alguma forma ali me despedindo daquele cenário até então, falando, olha, se até aqui foi o que eu tinha, então eu sou muito grata e que eu possa deixar algo para quem ficar, se eu não voltar. Então eu fui muito consciente disso e fui muito feliz, porque eu falei assim, cara, eu sei que tem alguma coisa além disso aqui. Então vamos lá, vamos encarar isso de frente. E fui. E aí a cirurgia aconteceu, não lembro de absolutamente nada. E quando eu acordei num lugar muito gelado. E eu lembro que eu acordei assim pensando, eita, será que eu morri? E aí eu lembro que a primeira coisa que eu pensei é, Shelly, se você morreu, você não deve ter corpo, né? Então, vê aí se você tem corpo. Eu lembro que eu me toquei, e quando eu toquei, eu senti que eu tinha a perna, eu falei, opa, será que eu tô morta? Porque era um lugar tão estranho que eu falei assim, será que eu tô no necrotério e morta? E tô pensando, como assim? E aí eu lembro que era muito gelado, e aí eu vi uma enfermeira entrando, e eu falei assim, eu tô morta? Ela, não, querida, você tá viva. Eu, mas por que tá gelado? Aqueles questionamentos que você tem, assim, uma coisa meio, tô lá, tô aqui, não sei, de quando você volta de uma anestesia geral. E aí eu lembro que ela, enfim, eu tava muito cansada ainda também, então assim, eu tava meio que oscilando. Quando eu recobrei de novo, eu já tava no quarto da UTI, mas com muito frio a ponto da pessoa que tava me atendendo trazer um aquecedor pra tentar estabilizar aquele frio que eu tava sentindo. Ok. Se passou, enfim, a cirurgia eu fiquei sabendo que foi um sucesso, além do volvo, da obstrução, acharam um apêndice que estava inflamado naquele bololô todo, mas transcorreu tudo bem. E aí, após a cirurgia, a intenção é o quê? Ok, você tá bem, então vamos comer, né? Vida que segue, querida, tchau daqui. Era mais ou menos isso que era a expectativa. Só que quando a comida veio, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber, era como se nada funcionasse. Eu estava com uma diarreia que era inexplicável e eu não conseguia ingerir absolutamente nada. E os médicos acharam muito estranho porque a cirurgia foi um sucesso até então. Só que o que foi mais estranho ainda é que eu tinha a sensação do meu corpo não funcionar, de ter alguma coisa errada, e ao mesmo tempo eu tinha a sensação que eu era eu e eu. Vou tentar explicar isso de uma forma mais pedagógica, digamos assim. Era como se eu fosse duas. Meu corpo, que não tá querendo obedecer, não quer funcionar, e a minha consciência, entendendo tudo que está acontecendo e tentando dizer para o meu corpo, funciona. E tinha a voz. Eram nós três, né? Meu corpo, minha consciência e a voz. O tempo todo falando, Shelly, dá comando para o seu corpo. Manda as células trabalharem aí no seu estômago, no seu intestino. Manda o seu intestino funcionar. Dá comando para essa água que está entrando, para ela ficar no seu estômago.
Era mais ou menos isso. Parece coisa de doido. Mas, o que eu vou dizer? Cada um tem o seu quê de, né, anormalidade. E ali naquela situação eu lembro que meu corpo, minha consciência, a gente estava ali, meio que a gente não estava se entendendo muito bem. Um queria uma coisa, outro queria outra. Meu corpo queria ficar parado. E minha consciência querendo que meu corpo respondesse. E a voz falando, Shelly, fala para o seu corpo obedecer. Diz para ele que ele tem que funcionar. E eu ali falando. E é interessante porque o tempo todo nesse processo, a voz estava ali comigo e me falando coisas que eu precisava fazer e eu obedecendo, com certeza. E eu passei 9 dias depois da cirurgia na UTI e era assim uma luta, porque os remédios não estavam surtindo efeito, eu não conseguia comer absolutamente nada, eu comecei a perder peso, fui para a sonda parenteral, enfim, o quadro, em vez de melhorar depois de uma cirurgia de sucesso, ele estava ali piorando. E uma piora que não tinha explicação, né? E enjoo e vômito, enfim. Uma das coisas que a voz me falou foi que eu não poderia completar 10 dias naquele lugar, que eu precisava reagir, que eu precisava sair antes de completar 10 dias. E eu desesperei, falei, como que eu vou fazer? Eu preciso, né, sair. Enfim, eu fui obedecendo esses comandos. Eu preciso fazer um adendo. A cirurgia aconteceu na sexta. No sábado, pela manhã, quando eu acordei, e que eu de fato vi, eu tô viva, né? Fiquei muito feliz, é claro. E a voz falou assim comigo, você lembra que dia é hoje? Eu sei lá que dia é hoje, eu só sei que eu tô viva. Eu lembro que eu falei pra voz assim, eu sei lá que dia é hoje, eu tô viva. Eu tava felizona, porque eu acordei, né? Tô viva. Sei lá que dia é hoje. E a voz falou assim, hoje é seu aniversário de casamento. Aí sabe quando você conecta a informação? É mesmo, hoje é meu aniversário de casamento. E a voz falou assim comigo, falou assim, hoje eu fecho o ciclo de 17 anos de semeadura. E eu inicio o ciclo da colheita. E eu ouvi aquilo, eu entendi aquilo, e fiquei com aquela informação e comecei assim, nossa, que legal, hoje é meu aniversário de casamento, que legal, tô viva, né? A cirurgia foi um sucesso, tudo aconteceu bem. E aí meu marido chegou de manhã, na troca para assumir, né, os cuidados ali após a cirurgia, e ele chegou falando assim, se achando, né, a última Coca-Cola do deserto. Oi, bom dia, seu presente chegou. E eu pensando comigo, nossa, se acha meu presente é ele? Enfim, e aí, ok. E a voz ali comigo e me dando algumas orientações. E quando ela me deu essa orientação específica de que eu não poderia completar 10 dias naquele lugar, eu comecei a questionar, como que eu faço então? Porque eu não estou entendendo, a medicação não está fazendo efeito. Eu tinha DRs com essa voz o tempo todo. Porque ela me falava coisas que para mim não fazia sentido, mas que eu precisava fazer e eu fazia, mas eu não estava vendo melhora. Então a voz começou a me dar estratégias. Começou a me falar, eu estava de fralda, acamada, numa UTI, debilitada. Começou a me falar, pede para ir no banheiro. Não fazia sentido nenhum eu ir ao banheiro porque eu estava de fralda. E eu não estava conseguindo nem controlar as minhas necessidades. Eu estava parecendo ali, eu costumo dizer que eu parecia um pato. Não estava entrando nada, mas estava saindo tudo. E eu falei assim, ok, eu vou no banheiro então, você está mandando eu ir, eu vou. E eu comecei a pedir, me leva no banheiro. Não tem sentido nenhum, você está de fralda. Não, por favor, me leva no banheiro. E comecei a ir. E a voz falava, faz exercício, levanta, se exercita no pé da cama, chama o fisioterapeuta e pede para fazer exercício. E eu comecei a fazer isso. E eu, de fato, comecei a fazer isso. E aí eu lembro que eu comecei a fazer esse processo e a medicação ainda sem surtir efeito, mas eu continuando, insistindo e, ao mesmo tempo,
dando comando para o meu corpo: você precisa funcionar, você vai funcionar, você precisa reagir, intestino, você tem que reagir, células, por favor, trabalhe aqui em conjunto, porque o meu intestino precisa voltar, o meu estômago, e dando ordem para o meu corpo mesmo, para as minhas células, para que ele reagisse, e fazendo exercício e falando assim: vamos lá, músculo, me ajuda, eu preciso sair daqui, eu tenho que sair daqui, você não se domina, corpo, você vai me obedecer, e ali, naquela luta. E eu lembro que um dia específico, acho que no 7º, 8º dia, a fisioterapeuta, ela passando ali de manhã, eu já estava em pé, ela: o que você está fazendo em pé? Eu falei assim: eu quero andar, eu quero fazer exercício. Ela: você está animada? Eu falei: mulher, eu quero correr uma maratona, vamos, me ajuda. Ali com aquela empolgação. Fisicamente eu estava debilitada, mas eu estava muito forte. A minha mente estava muito forte, eu estava espiritualmente muito forte, muito determinada a sair dali, conforme a voz estava me orientando. E eu lembro que eu estava muito agoniada, toda hora eu queria ir no banheiro, toda hora eu queria andar, toda hora eu queria fazer exercício, mesmo quando a fisioterapeuta não estava lá, eu estava ali, fazendo alguns movimentos, assim, levantando o pezinho, levantando a mãozinha, e tentando ali, de alguma forma, ficar dando volta ao redor da cama, mas assim, sem ficar parada. E quando foi no 9º dia, eu estava desesperada. Eu falei: meu Deus, eu não posso passar 10 dias aqui. Hoje é o 9º dia, eu tenho que ir embora. Eu lembro que no 8º dia, eu tive uma conversa com o médico e com a enfermeira, falando. Falei: por favor, eu tô bem, me libera. E eles falaram assim: olha, Shelly, você precisa ir pro quarto. A gente está esperando vaga no quarto para te liberar da UTI. A gente está vendo que você está melhorando, você está bem. Vamos mandar uma comidinha aqui de teste e tal. Eles fizeram o teste com líquido, né? Água de coco, um pouquinho. E eu lembro que eu olhava para aquela água de coco e falava: água de coco, você vai ficar aqui nesse estômago. E eu falava: estômago, você vai segurar essa água de coco, porque eu preciso sair daqui. E eu vou sair daqui. E eu lembro que ali, e determinada a sair, eu segurei aquela água de coco teste, e aí eles mandaram uma comida líquida, pastosa de teste, e eu falando assim com aquela comida, eu falei assim: comida, eu preciso de 1/4 de você aqui no meu organismo, não vou comer tudo, mas você precisa ficar aqui. E ali eu fiz, e eles viram que eu estava tendo essa melhora, só que eles queriam me mandar para o quarto, e eu não queria ir para o quarto, eu queria ir para minha casa, eu queria sair dali. E aí eu lembro que eles falaram assim: não, Shelly, você não está entendendo, você precisa ir para o quarto. O protocolo sai da UTI, vai para a enfermaria ou para o apartamento e depois tem alta. Eu falei: não, vocês não estão entendendo, eu estou bem. E não tinha vaga no quarto. E a minha tentativa era de burlar esse protocolo e falar assim: me dá alta, pelo amor de Deus, eu só preciso ir embora. Enfim, eu agoniei tanto eles, eu insisti tanto, eu acho que eu azucrinei tanto a ideia deles, que quando foi no 9º dia, eu tava desde cedo, ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá, eu acompanhante: vamos andar, mulher, se aquieta. Não, vamos andar, pelo amor de Deus, eu quero andar. Eu acho que eu queria muito mostrar pra eles que eu tava bem, a ponto deles falar assim: essa menina tá me infernizando, manda ela embora, tchau. E aí eu falei com a enfermeira: por favor, deixa eu ir embora, eu tô bem, eu tô ótima, mulher, eu faço abdominal, eu corro, eu faço o que você quiser, só me manda embora. Nós chegamos ali num acordo e o chefe da UTI falou assim: olha, eu vou te liberar com a seguinte exceção: se você assinar um termo e se você fizer um protocolo de exercício físico, de alimentação pastosa e etc. Ele me deu assim um camalhaço de orientações que eu precisava seguir. E como eu queria ir embora, se ele falasse para mim: faz abdominal, faz o que ele mandasse eu fazia, eu só queria ir embora. E ali a gente assinou ali os termos e a minha alta saiu no final do dia, né, umas 4 horas da tarde. E eu lembro que eu falei para minha irmã ligou pro meu marido, eu falei assim: fala para ele vir, qualquer roupa, qualquer calçado, só vem, que eu preciso ir embora. Eu fiquei tão feliz, mas tão agoniada, que eu saí do quarto da UTI, eu fiquei, tipo, no corredor, esperando a tal da roupa chegar. Quando a roupa chegou, eu vesti e fui para a porta. E aí a enfermeira falou: não, você não pode sair, eu preciso pegar autorização, vai lá pro quarto. Eu falei: não vou pro quarto não, eu quero ficar aqui, eu quero pegar um ar. Eu queria ir embora, se tivesse janela eu tinha pulado, mas enfim. E aí ela veio com a autorização. Quando ela chegou com a autorização, ela falou: vamos, você tem que sentar, né, na cadeira de roda. Eu falei: não, eu quero ir andando, eu preciso ir andando. E eu tinha que ir andando porque a voz falava assim pra mim: você tem que sair andando,
você não pode sair de cadeira de rodas, você vai sair andando daqui. Eu falei, ok, eu vou sair andando. E eu fiz exatamente como ela falou. E aí, quando a gente saiu, porque eles levam até fora mesmo do hospital, até a portaria mesmo, né, o lado de fora, quando meu marido sinalizou que ia fazer a volta com o carro, eu fiz assim, não, eu vou até o carro. E eu fui, de fato, andando até o carro, e eu entrei. Quando eu entrei no carro, as forças acabaram. Eu fui dormindo até chegar em casa. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, a voz falou assim comigo, falou assim, você não ia aguentar, porque o seu corpo está muito debilitado. Por isso você precisava sair antes de completar os 10 dias. Enfim, isso aconteceu. E eu lembro que eu ainda fiquei me recuperando esses 10 dias depois, em casa, né, ainda assim com algumas debilidades, tomando um pouquinho de água, fazendo alimentação líquida para pastosa, utilizando fralda ainda, mas foi uma recuperação estrondosa, porque eu fiquei bem debilitada, mas estar em casa me trouxe uma energia diferente. E aí o que eu acho que é importante, assim, ressaltar, é que ali na UTI eu tive algumas experiências que não eram tão agradáveis assim, se eu posso dizer. Tinha momentos que eu sentia uma presença que entrava ali naquele quarto, principalmente no horário da madrugada, e era uma presença que ela ficava emparelhada com o meu corpo. Então, se eu estava deitada, a presença se emparelhava com o meu corpo, e aquela presença ela começava a puxar a minha energia. Era como se estivesse saindo do meu pé a energia. E era muito difícil resistir àquilo, porque eu ficava extremamente cansada. E eu precisava lutar contra aquilo que entrava ali naquele quarto para ficar lúcida, para ficar acordada. Só que era uma luta constante. E eu já estava ficando muito desgastada daquilo, porque para quem já ficou em uma UTI, os aparelhos ficam monitorando, tem luz que fica acesa, você não consegue dormir. Pelo menos eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir, porque o ambiente é muito opressor, se é a palavra que eu posso usar. É um ambiente de muita tensão o tempo inteiro. Então eu não conseguia relaxar naquele lugar e eu não conseguia de fato descansar o corpo. Meu corpo precisava de descanso para se recuperar e eu não conseguia fazer isso naquele ambiente. Enfim, depois que eu tive alta, eu fui me recuperando, né, aos poucos, mas a sensação que eu tinha e que perdurou durante bastante tempo é que eu estava conectada com algo maior. E aí eu lembro que nos dias da minha recuperação, eu tenho na minha casa, assim, meus sobrinhos, eles têm o costume de dizer que eu sou a tia das plantas. Porque depois da Covid eu comecei a cuidar de plantas, né? Eu virei a tia das plantas. Então, todo lugar que eu vou, eu peço mudinha. E aqui eu tive o insight de fazer aqui um jardinzinho no meu quintal e tudo. E nos dias da minha recuperação, eu ficava muito ali, sentada no jardim, contemplando ali as plantas. E eu converso com as plantas, tá? Eu acho que é importante ressaltar que eu converso, eu dou bom dia para elas, tem dia que elas sobem o borocochô, eu falo assim, e aí, minha lindinha, vamos lá, acorda, o que é isso, você tá borocochô, enfim. Eu tenho as minhas conversas com as plantinhas e elas reagem, elas me respondem do jeitinho delas, e tá tudo bem. E aí eu lembro que eu ficava ali, na cadeira, ali pegando aquele arzinho, solzinho, e olhando pro sol, olhando pro céu, e agradecendo por tudo aquilo que tinha acontecido, porque eu sei que apesar de tudo que aconteceu, tem um propósito maior, e é muito legal porque eu sempre gostei de olhar para o céu. O céu me traz uma conexão, digamos assim, me traz um sentimento de pertencimento, um sentimento de que existe algo maior, de que existe algo que eu não sei explicar, mas que me gera saudade, que me gera um sentimento de completude, digamos assim. E eu gosto muito de ter esses momentos de olhar para o céu e de me conectar
com algo que eu sei que faz parte de mim. Não sei. Eu tenho uma sensação, eu sempre tive, na verdade, uma sensação de que eu tô no lugar errado e na época errada. E eu sempre me senti um peixe fora do aquário. E nesses momentos em que eu tô muito aflita, ou muito angustiada, ou muito necessitada de um acalento, de um aconchego, olhar para o céu me ancora. Olhar para o céu me faz entender que eu preciso aguentar. Quando eu falo isso, é no sentido de... eu tenho uma sensação de que é muito custoso. Me custa muito estar aqui. Aqui nesse tempo, agora, mas que é um custoso que é... desculpa. Que é necessário. E quando eu olho para o céu, de alguma forma isso me acalenta, porque me dá o sentimento de que eu preciso segurar mais um pouquinho. Eu preciso aguentar mais um pouquinho. Porque existe algo maior e que se faz necessária a minha presença aqui ainda, sabe? E aí, assim, diante desse acontecimento, eu sempre fui muito conectada, assim, sabe? Mas eu acho que depois disso, eu passei a olhar a vida de uma forma diferente. Eu não faço planos pro amanhã, eu vivo hoje. Eu vivo aqui, eu vivo agora. Eu tento estar aqui de forma muito intencional, presente para os meus, presente para as pessoas que estão ao meu redor e tentando fazer a diferença e construir um legado, se é que eu posso dizer isso. E depois desse acontecimento, como eu falei, a voz sempre esteve, ela nunca foi embora. Mas ela não é assim, tipo, ei, fala comigo, não. Ela fala quando ela quer, ela fala quando eu preciso ou quando ela quer me dar alguma orientação. E tem sido assim ao longo de toda a minha vida. E eu acho importante também relatar que ano passado, e é uma coisa que eu acho assim que é interessante, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tenho sonhos que eu costumo dizer que são séries. Meu marido fala assim, nossa, eu não sei como que você sonha tanto. Os meus sonhos, eles têm temporadas, primeira, segunda e terceira. E eu tenho sonhos que... eu não gosto de usar a palavra sonho porque parece que é uma coisa irreal, não é isso. É mais do que sonho, entende? É uma vivência que eu não sei explicar com o vocabulário que eu tenho. Porque o meu vocabulário é muito pobre para explicar o que eu preciso explicar. Mas vamos dizer que são sonhos, né, para ficar mais compreensível. Nesses sonhos, geralmente eu tenho visões de coisas que vão acontecer, ou coisas que me são faladas, de instruções, enfim. E quando foi em agosto do ano de 2024, eu tive uma dessas vivências, um desses sonhos, onde eu vi coisas que me foram explicadas. Eu vou tentar falar de uma forma assim bem lúdica, porque são tantos detalhes e longe de mim querer dizer que é alguma coisa ou que não é nada. Eu não tenho capacidade técnica nem formação para isso, eu só vou falar aquilo que me foi mostrado da melhor forma possível. Então, nessa visão, nesse sonho, eu me vi numa sala, como se fosse uma sala de sabe, uma sala de um backstage de um programa de televisão, de um estúdio, digamos assim, eu não sei se faz sentido, mas como se fosse assim, uma tela bem grande, com pequenas telinhas, muitas telinhas na verdade, era uma tela gigante, mas com muitas pequenas telinhas, passando muitas informações ao mesmo tempo nessas pequenas telinhas. E quando eu ficava de frente para essa tela, é como se fosse vindo muitas informações.
E nessas telinhas é como se passassem ali jornais, noticiários de TV, mas de muitas línguas diferentes, ao mesmo tempo. Como se fosse ali uma sala de monitoramento, digamos assim, com várias telinhas. E aí eu olhava para aquilo, não entendia muito bem, e essa voz que me acompanha sempre, ela também estava ali me dando algumas instruções, me falando algumas coisas. E ali quando eu vi aquilo, eu falava assim, mas questionando, o que é isso? Por que eu estou vendo isso? E a voz falava para mim, presta atenção, você vai precisar entender isso, você vai precisar compreender o que eu estou te mostrando. E ali, aquela tela grande, que tinha várias telinhas, ela se transformava numa tela só, onde aparecia ali o mapa mundi. E aparecia para mim assim, grande, estendido assim, o mapa mundi. E quando aparecia ali, era como se alguém tivesse pinçado a tela, não tem quando você tem uma tela touchscreen que você consegue abrir e fechar? Era mais ou menos essa tecnologia. E ali, aquela tela se abria e eu via a região da Ásia, do continente asiático. Se abria, então estava no mapa mundi, e ali se abria e gerava ali aquela tela onde focava na região da Ásia. Quando eu via isso, eu olhava sem entender muito bem o que aquilo queria dizer, mas eu estava muito focada, prestando atenção, e a minha visão era como se fosse, quando você olha assim de cima, a região, a Ásia, e ali aquela visão, ela meio que assim, ficava tridimensional, posso dizer assim, porque era como se fosse uma visão de satélite. Então ela mostrava o relevo, como se fosse o relevo mesmo daquela geografia, né? Quando aparecia aquilo, eu mergulhava naquela visualização 3D e eu ia para uma camada muito profunda, a nível de placas tectônicas. Nessa camada muito profunda, onde eu via as placas tectônicas, eu começava a ver essas placas se batendo, se atritando com muita força, mas com muita força mesmo. E esse atrito dessas placas começavam a gerar ondas. É como se fosse assim, para ficar mais compreensível. Quando você joga uma pedrinha no lago e ele vai gerando aquelas sucessões de ondas, esse atrito dessas placas gerava essa sucessão de ondas. Só que isso era numa camada muito profunda da Terra. Quando eu via isso, me via informação de explosões de megatons. Só que eu não estava entendendo nada, porque eram muitas informações técnicas, e eu lembro que eu falava assim, mas por que você está me falando tudo isso? Eu não tenho a formação necessária para entender isso, eu não estou entendendo. É muita coisa, eu vou esquecer, eu não vou dar conta de guardar tudo isso. E eu lembro que eu fiquei muito desesperada, porque era muita informação, eram muitas coisas, e eu estava assim com medo de não conseguir guardar tudo, porque eram muitos detalhes. E aí eu lembro que eu olhava aquela explosão, eu olhava aquela informação de que eram explosões de megatons, e eu via que nessa camada profunda, esse atrito, ele despertava um vulcão que estava adormecido. Só que essa explosão que vinha de baixo, ela vinha de uma camada muito profunda, e eu via como se fosse assim, a larva gerando e subindo, como se fosse num funil, e fazendo com que esse vulcão despertasse. Quando acontecia isso, eu começava a discutir com a voz, falava assim, você não está entendendo, eu não vou conseguir guardar tudo isso, é muita coisa, você está me mostrando coisa demais, eu não estou conseguindo absorver tudo. A voz falava para mim, então acorda, como se fosse muito simples. E falava assim, então acorda e anota. Eu falei assim, mas como? Eu falei assim, acorda, anota. Eu acordei. E aí eu fui para o meu celular e comecei a colocar palavras-chave de tudo aquilo que eu estava vendo, porque eu precisava fazer isso num tempo muito rápido. Era como se fosse assim, eu tinha pressa em fazer essas anotações. Então, de fato, eu acordei aqui fisicamente, tá? Eu acordei mesmo, peguei meu celular e comecei a colocar ali palavras, para que eu pudesse depois recordar daquilo que eu estava vendo. E aí voltei a dormir e continuei. Por isso que eu falo que a minha, enfim,
meus sonhos são séries, com temporadas. Então, na temporada 2, voltando, eu continuei vendo aquilo, e ali naquele atrito, a voz me falava que eu precisava prestar atenção, continuar prestando atenção. Ali eu já saía daquela visão 3D e já subia e continuava olhando, como se fosse a visão do mapa mundi, mas olhando de cima, e ali ele me mostrava como se fosse, sabe as correntes marítimas? Como se fossem as correntes marítimas. E a voz me mostrava as correntes marítimas e fazendo aquele giro. Exemplo, se o giro da corrente é da direita para a esquerda, ele começava a me mostrar que a corrente marítima ia rotacionar para o outro lado, ia fazer o movimento contrário, digamos assim. Então, ele começava a me mostrar as correntes marítimas sendo alteradas. Então, se ela rotacionava para o lado direito, ela ia começar a rotacionar para o lado esquerdo. Entende? Como se fosse mudar a rotação dessas correntes marítimas. E eu começava a ver isso, e era como se eu começasse a ver o oceano, e eu via que essas correntes, elas alteravam de tal forma que a corrente marítima que estava ali banhando o oceano, né, o continente asiático, ela começava a rotacionar, e essa água, né, essa corrente começava a ir para o Oceano Atlântico e banhar a costa da América do Sul, consequentemente do Brasil, a costa brasileira. E aí me vinha informação de que o volume da água ia aumentar, e aí aparecia para mim um percentual, 40%. Me vinha informação de que o volume da água ia aumentar, e me vinha informação 40%. E ali eu começava a olhar para aquilo, e eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? E tudo ao mesmo tempo. Vulcão, placa tectônica, corrente marítima, volume da água, costa do Brasil, costa do continente americano. E ali era como se eu já não estivesse olhando para aquela tela, eu já estivesse com uma visão assim, de cima, de um lugar alto, e eu começava a ver como se fosse a onda vindo, mas não era uma onda com estrondo, com barulho, não. Era algo muito silencioso, mas com aumento de volume que era muito substancial, a ponto do nível da água subir tanto que as pessoas iam ser pegas de surpresa. E aí eu voltava para aquela tela subdividida, com várias telinhas, onde eu ali já começava a ver notícias vindo em todas as línguas de desastres que iam acontecer. E especificamente aqui, quando fala da costa do Brasil, do litoral brasileiro, cidades que eram banhadas por esse volume de água, mas um volume de água descomunal, a ponto de cobrir algumas cidades. E era desesperador, porque as pessoas iam ser pegas de surpresa, e eu tinha um sentimento de aflição, de tentar falar assim, meu Deus, não vai dar tempo das pessoas se prepararem, porque é algo que vai vir rápido, e é algo que vai pegar todo mundo de surpresa. E aí eu acordei. E aí quando eu acordei, eu tentei absorver todas essas informações, e eu confesso que eu fiquei muito atemorizada, mas também muito consternada, porque o sentimento que eu tinha é que muitas pessoas seriam atingidas por essa sucessão de desastres. E aquilo me gerou muita aflição, me gerou muita angústia no sentido de pensar que algo poderia ser feito. Se existe algo que poderia ser feito para que o dano mínimo fosse... Enfim, eu não sei se é essa a percepção que eu tenho, mas é como se fosse assim, não tem como fugir,
mas vai acontecer, mas talvez possa ser que algumas pessoas consigam não passar por isso, entende? Então foi isso. Depois disso, eu continuo, né, tendo essas orientações, sonhos lúcidos, não sei como as pessoas querem chamar, mas em alguns momentos elas são mais pontuais e mais específicas. E eu acho que é importante eu também relatar que eu recebi a orientação clara, não era a minha vontade, mas eu recebi a orientação clara que eu precisava compartilhar. E eu fui direcionada a procurar esse meio de comunicação, esse canal para fazer esse compartilhamento. Eu acho que é isso. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Shelly, onde ela nos conta outras experiências e também responde às nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?